Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui novamente hoje para fazermos algumas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje abordaremos o capítulo 17, Sede Perfeitos. Vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo novamente por esta oportunidade de nos encontrarmos neste momento propiciado pelo nosso querido Círculo da Luz. Pedimos, Senhor, que o teu manto desça sobre nós como luz divina, tranquilizando os nossos pensamentos, serenando o nosso coração, para que possamos melhor aprendermos os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso irmão. Que assim seja. Então, este capítulo, dentre outros itens, consta caracteres da perfeição, o homem de bem e os bons espíritas, que são os que abordaremos mais detalhadamente neste encontro. Jesus nos mostrou que a essência da perfeição é a caridade, sendo o egoísmo e orgulho os sentimentos contrários. E ele disse: sejam, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Perfeição relativa, como alguns haverão de lembrar. No Novo Testamento, temos uma passagem que relata que João Evangelista e Tiago Maior, que na época eram discípulos de João Batista, encontraram Jesus e o seguiram. Jesus, então, voltou-se para eles e perguntou: que buscais? Reflitamos. Se Jesus nos perguntasse, que resposta cada um de nós poderia dar agora a essa indagação? Diz-nos Emmanuel: quanta gente fala em Cristo sem buscar-lhe a companhia. O item 3 desse capítulo nos mostra o homem de bem, aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Quando lemos esse item, somos tomados por dois pensamentos. O primeiro, de regozijo, de satisfação, por sabermos que um dia seremos uma pessoa de bem, com todas essas características. Que alegria, que felicidade! Então eu posso ser assim um dia. Em seguida, o segundo pensamento vem: mas eu estou tão longe disso e não sei nem por onde começar. E muitos ficam desapontados, abatidos e até inertes. É de fundamental importância que saibamos, cada um de nós, o que buscamos, o motivo de estar na Terra para viver essa encarnação. Estamos aqui porque estamos ligados vibratoriamente a esse plano, ou seja, a nossa frequência vibratória não é suficientemente elevada que nos permita acessar, em definitivo, planos superiores a esse. Em contrapartida, é elevado o suficiente para não estarmos em planos inferiores. Sabemos então que é possível chegar lá, é possível ser perfeito. A pergunta que se segue é: e o que eu devo fazer para me tornar perfeito? A resposta é uma só. Se eu sou assim e quero me tornar diferente, eu tenho que me modificar, me reformar. Tenho que fazer a reforma íntima, que é do que trata exatamente o item 4, os bons espíritas. O verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Reforma íntima. Mas em que, afinal, eu preciso melhorar? Para saber isso, necessito de situações que façam aparecer minhas imperfeições, os chamados gatilhos.
Para isso estamos aqui. E talvez já tenhamos ido e voltado muitas e muitas vezes, se não soubemos aproveitar as nossas vivências anteriores para melhoria e progresso. Também poderíamos nos perguntar por que essa tarefa precisa ser realizada aqui e não lá no plano astral superior. E a resposta é simples: porque isso precisa ser feito num lugar onde existam estímulos, provocações, os tais gatilhos, para que as nossas imperfeições apareçam. A primeira coisa a fazer é detectar quando nossas imperfeições se manifestam, é reconhecê-las. Mas aí surge uma questão. A maioria de nós acredita que tem razões suficientes para sentir ou manifestar suas negatividades. Quem tem raiva de alguém acredita que tem razão de ter essa raiva. Quem sente mágoa e ressentimento acredita que tem razão, que é plenamente justificado esses sentimentos. Quem é orgulhoso, vaidoso, egocêntrico, acredita realmente em sua superioridade. Quem é materialista acredita firmemente no valor das coisas materiais e assim por diante. Para que possamos saber para o que reencarnamos, é imprescindível assumir as nossas imperfeições e aceitá-las como nossas, correlacionando os fatos ditos negativos que acontecem em nossa vida, da infância até hoje, com a maneira negativa como nós nos sentimos e reagimos a eles. Aí encontraremos o que viemos fazer aqui, curar em nós. Pois os fatos são os fatos, mas o que fazem emergir de imperfeito em nós revela a finalidade de estarmos novamente aqui, o objetivo da nossa atual encarnação. Como lembra uma amiga minha, bateu, doeu, leva que é teu. As reações negativas que tivermos são as nossas imperfeições a ser curadas. Mágoa e ressentimento, raiva e agressividade, medo ou retraimento, ou sensação de incapacidade, ou qualquer outro sintoma negativo. Aí está o motivo da reencarnação. Uma pessoa muito materialista reencarnou para curar essa postura fútil e superficial e aprofundar-se nos verdadeiros valores do amor e da caridade. O distraído, aéreo, veio para curar esse tipo de fuga, para aterrar. E assim é com qualquer característica negativa nossa, desde as mais graves até as mais simples. Quer dizer que se alguém for agressivo comigo, eu não devo reagir? Deixo por isso mesmo? Perguntarão alguns. É porque não é contigo, dirão outros. Não, não é isso. Mas que aprendamos a reagir, como o homem de bem. Paciência, tolerância e perdão. Afinal, que buscais? Queremos continuar tendo razão com as nossas negatividades ou sermos perfeitos e felizes? E por que é tão difícil melhorar? Exatamente porque não paramos para refletir sobre os acontecimentos e sobre a nossa postura diante deles, antes de partir para a próxima experiência. Ao invés disto, reproduzimos o mesmo comportamento. E às vezes ainda desejamos resultados diferentes, não é mesmo? Ao examinar, por exemplo, certa imperfeição apontada por alguém, entre a dor da autoavaliação e a dor da negação, preferimos a negação. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E teve como resposta: um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Observemos que o meio prático e eficaz para o homem se melhorar e resistir ao mal é o autoconhecimento. Isto é, se conhecer profundamente, saber quem é e quais as obrigações consigo mesmo
e com a sociedade em que vive. Necessitamos estudar nossas emoções e sentimentos, nosso psiquismo e como realizar as transformações necessárias em nossas vidas. A reforma íntima envolve reconhecer nossas dificuldades e melhorar suas manifestações. E não é um processo imediato, pelo contrário, é lento e gradativo e exige muita dedicação. Não é serviço para fins de semana, é um compromisso permanente para muitas encarnações. Essa decisão estabelece uma meta que demanda tempo, paciência, persistência e disciplina para ser alcançada. E lembremos, ninguém educará os sentimentos se não tiver vontade. O uso da vontade é de fundamental importância no processo da reforma íntima. Não existe nenhum projeto de felicidade que exclua a vontade. Kardec fez o seguinte questionamento à espiritualidade na questão 909 de O Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más tendências? Ao que os espíritos responderam: sim, e frequentemente com esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vocês. Sabemos que as funções psíquicas do ser humano podem ser educadas, dentre elas os sentimentos. E são estes que se encontram intimamente ligados ao campo da moral, assim como são eles que fazem aflorar o brilho das virtudes humanas. Por que então não colocar esses elementos em nossos projetos de vida, se a felicidade só virá através deles? Lembremos-nos também de Emmanuel: disciplina, disciplina, disciplina. Para tudo na vida precisamos dela. No entanto, existem partes de cada um de nós a querer que as coisas permaneçam as mesmas. Por isso, criamos fortes distrações para evitar a mudança. Por outro lado, é possível que a sensação de frustração acompanhe por muito tempo nossos esforços de progresso. Afinal, características marcantes de comportamento provavelmente estão conosco há muitas encarnações e não serão dominadas com facilidade. E como nós iremos avançar e recuar, 2 passos para frente e 1 para trás, talvez às vezes 1 para frente e 2 para trás, esse processo exige autoaceitação e autoamor. Um dos inimigos do autoamor é o perfeccionismo. Muitos idealistas, bem intencionados, mas de escassa autoestima, deixam-se levar pelo peso da culpa e da vergonha e podem até desistir. Sendo excessivamente rigorosos consigo mesmos, supervalorizam suas imperfeições, gerando um clima de derrotismo e menos-valia de si mesmos, esquecendo que todos fomos criados simples e ignorantes. Podemos dominar o perfeccionismo, nutrindo a certeza de que ser falível não nos torna inferiores. E aprender o autoamor é talvez o maior desafio de quem assume o compromisso da reforma íntima, porque a tendência humana é desgostar de sua história de evolução ao tomar consciência do ponto em que se encontra ante as leis divinas. A mudança para melhor não significa destruir o que fomos, mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo o que conquistamos, inclusive a nossos erros. Se negamos o direito natural de errar, se entendemos o erro como um pecado que deve ser castigado, nasce a culpa, que nos paralisa e não nos deixa avançar. Passamos a nos preocupar com o que não devemos fazer, esquecendo o que devíamos estar fazendo. Reforma íntima não é ser contra nós mesmos, é fazer as pazes com as imperfeições. Não é reprimir, e sim educar.
É estar ciente de que podemos recomeçar sempre e sempre, quantas vezes for preciso, sem que isso signifique necessariamente hipocrisia, fraqueza ou conivência com o mal. É fortalecer o bem que está adormecido na consciência, é extrair da alma os valores divinos que recebemos quando fomos criados. A proposta espírita é de aperfeiçoamento e não de perfeição imediata. O objetivo é sermos melhores e não os melhores. Quem tem dificuldade de lidar com suas emoções costuma se iludir em relação a si mesmo. Pensa o mundo ao invés de senti-lo. Foge de si e esconde-se atrás de uma imagem que criou para resguardar a autoridade social ou outro valor qualquer que deseje manter. O homem não chora. A sociedade, com seus costumes e preconceitos, é grande responsável por nos fazer criar imagens falsas de nós mesmos. Se um homem foi levado a acreditar que homem não chora, e se foi até repreendido por isso, quando se sentir triste, vai bloquear não só as lágrimas, quanto o sentimento que o fez ter vontade de chorar. E a ilusão que vai ter de si mesmo é de que é forte. A autoilusão é aquilo em que queremos acreditar sobre nós mesmos, mas que não corresponde à realidade do que verdadeiramente somos. É uma desconexão entre razão e sentimento. Diz-nos Hermance de Foucault que, em relação à ilusão, existe uma tendência à autossuficiência entre os seguidores de religiões, incluindo os espíritas. Muitos agem como se fossem salvadores do mundo com todas as respostas para a humanidade. Imaginam-se muito melhorados por seguirem certas regras ou práticas religiosas e passam a viver uma vida idealizada. Adotam uma forma de se comportar desconectada do sentimento. É o discurso sem a vivência. O orgulho pode promover essa condição. O nome mais conhecido desse comportamento é puritanismo, sendo bem caricata a antiga figura das carolas da Igreja Católica. Adquirir a consciência de que a evolução não se faz aos saltos, e sim etapa a etapa, é um valoroso passo na libertação desse vício de santificação, essa necessidade neurótica que incutimos ao longo de eras sem fim, especialmente no campo religioso, com o qual queremos passar por aquilo que ainda não somos. Disso resulta o conflito, a dor, a cobrança, o perfeccionismo e todo um complexo de atitudes de autodesamor. Há de se ter muita humildade para aceitar a vida como ela é, compreender suas reclamações endereçadas à nossa consciência e tomar uma postura reeducativa. O orgulho faz com que procuremos nos proteger da inferioridade que resistimos em aceitar em nós mesmos de longa data. Nos momentos de decepção consigo mesmo, busque o trabalho, a oração e prossiga confiante na sua luta pessoal, acreditando nas pequenas vitórias. Logo mais perceberá espontaneamente o valor que elas possuem para a sua felicidade e quanto significam para os que o rodeiam. É através da reforma íntima que gradativamente adquirimos a consciência e instauramos em nós as virtudes celestes, riqueza da qual somos todos convocados a tomar posse perante a lei natural do progresso. A reforma íntima solicita fazer de nossa vida um projeto de amor pelos outros e por nós. Para tornar úteis essas reflexões, é importante colocá-las em prática. Eu proponho que aqui tomemos a decisão de dar o primeiro passo, ou melhor dizendo, o próximo passo, através da prática da bondade. Por que a bondade? Porque a bondade é um sentimento superior da alma, é uma virtude dinâmica, de ação no bem, é o amor em ação.
Seus efeitos são capazes de estabelecer o equilíbrio e harmonizar ambientes, alimentar a fome espiritual de muitos e iluminar o nosso coração. Vou contar-lhes uma história como inspiração para o próximo passo, que muitos já devem conhecer, do livro Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo. Era uma vez um médium espírita, João, que estava preocupado com o grande número de virtudes que precisava desenvolver. Ele pensava: vou levar dezenas de reencarnações para desenvolver tantas virtudes. Era muito grato aos conhecimentos que a doutrina lhe proporcionava, mas começou a se preocupar com a responsabilidade de se modificar moralmente. Certo dia, apareceu-lhe um espírito amigo que disse que iria lhe ajudar. O benfeitor sugeriu então que ele procurasse desenvolver inicialmente apenas uma virtude, que avançasse por etapas nesta fase da sua vida, mas insistiu que ele a vivesse às 24 horas do dia, ou seja, esta virtude deveria estar no seu pensamento, nas suas palavras, no seu olhar e nas suas atitudes. João ficou satisfeito e aliviado, porque trabalhar uma virtude seria bem melhor para ele do que muitas delas. Ficou curioso para saber qual o sentimento queria desenvolver. O amigo espiritual respondeu-lhe com doçura: a bondade, João, a bondade. Mas não esqueça, a bondade nos pensamentos, a bondade nas palavras, a bondade no olhar e a bondade nas atitudes. E o benfeitor prometeu voltar dali a 2 anos para apreciar os resultados. Desde esse momento, desenvolver a bondade passou a ser o maior projeto de vida de João. E era sempre ela que lhe dizia a melhor maneira de se conduzir. Ao pensar na esposa, nos filhos, nos colegas de trabalho, em todos aqueles que lhe causavam aborrecimento e nas pessoas em geral, sempre o fazia com bondade. Os pensamentos de contrariedade foram desaparecendo e sumiram com a chegada dessas luzes novas no psiquismo de João. Começou a falar com o coração, evitava as críticas ásperas e despeitadas das pessoas invigilantes. Reiniciou o diálogo afetuoso com a esposa e os filhos e desenvolveu a compreensão e a paciência. Modificou a maneira de olhar, trocou o olhar das preocupações e ansiedades pelo olhar amigo, suave e doce da bondade. Enviava mensagens de amizade no olhar e nos pensamentos, sinalizando uma nova maneira de se relacionar com o outro. Integrou-se aos serviços assistenciais e espirituais do centro espírita em que trabalhava, com o coração cheio de fraternidade. O tempo passou e João conseguiu se modificar. A bondade foi a mola propulsora que desencadeou o surgimento de outras virtudes. Com ela vieram a solidariedade, a tolerância, o afeto, a caridade, a ternura, o perdão e as demais energias salutares que lhe beneficiavam a alma e o corpo. Passados 2 anos, o amigo espiritual retornou segundo havia prometido. Observou as mudanças profundas no psiquismo do médium espírita e o esforço que ele havia feito para se aperfeiçoar. Lançou um olhar de extrema doçura e aprovação, sorriu e apenas disse: prossiga, meu filho. Nessa caminhada, é sempre imprescindível lembrar que não estaremos sós. Deus estará lá conosco, nos fortalecendo na atitude compromissada e firme de mudar. Nos fará bem mais fortes ao fim desta jornada. E se Deus para muitos de nós é uma referência abstrata demais, Jesus não o é. Ele é a concretização do amor de Deus e o modelo de referência na nossa mudança.
Podemos ainda não ser da luz completamente, mas o nosso propósito é da luz. Se ainda estivéssemos completamente comprometidos com o equívoco, não estaríamos aqui agora estudando o Evangelho. E para finalizar, uma poesia de Rossandro Klingen, do livro O Tempo do Autoencontro, do capítulo Eu e Meu Deserto. Siga, dê o primeiro passo. Apesar da areia escaldante, da paisagem causticante, da sensação de falta angustiante, siga. Deixe para trás a segurança, aquela suposta bonança e ouse caminhar. Deixe para trás os caprichos, aqueles empoeirados títulos pelos quais tanto lutou. Siga, não tenha medo das feridas. Não queira ouvir apenas as vozes conhecidas do passado, dos amores. Permita-se arriscar. Não queira prever o caminho, não queira saber o destino, apenas continue, vá até lá. E não espere muita coisa, não espere qualquer coisa, sobretudo aquelas coisas que queremos sempre encontrar. Ande, não recue um instante, com sol e chuva, vá adiante, é preciso chegar lá. Não tema, pois ao fim de cada senda, superando as contendas, nós iremos encontrar aquele que não desiste, que sempre espera e assiste, o filho onde quer que ele vá. Entregue-se, não esmoreça ou se rebele, pois um pai jamais esquece de um filho que criou. Assim, sendo todos por ele amados, jamais nos deixará de lado e sempre nos cuidará. Então, olhe, veja toda a majestade, sinta e perceba a bondade vinda daquelas mãos. Então, como criança ferida, chorando a dor sentida, deite nos braços do Pai. Agradecemos, Senhor, mais uma vez, a oportunidade de aqui estarmos, pedindo que abençoes os dirigentes do nosso querido Círculo da Luz, assim como suas famílias, os trabalhadores desta casa espírita e todos os seus amigos. Que sigamos na luz e na paz de Deus e de Jesus. Que assim seja.